Olá, bem-vindos ao primeiro episódio BelArt Dreams na Prática. Hoje vamos iniciar falando sobre uma matéria-prima importantíssima no conforto, na ergonomia e na durabilidade dos colchões da BelArt Dreams, que são as molas. E para explicar um pouco sobre os tipos de mola, estou aqui com o João Torres, da Leggett Platt, uma empresa americana com mais de 100 anos de história e 130 fábricas localizadas em 18 países. João, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Josi. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco mais sobre os produtos da Leggett e como que eles ajudam a BelArt a ter produtos diferenciados que fazem toda a diferença para o consumidor final. Obrigada, João. João, as molas, elas parecem ser algo tão simples, não é? Mas é uma matéria-prima geralmente presente em diversos colchões. Porém, nós sabemos que elas não são todas iguais, certo? Então eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre os tipos e também sobre a tecnologia que é utilizada na produção desse material tão importante na estrutura de um colchão. Tá. Realmente, o principal componente de um colchão é o molejo, né? Essa estrutura de molas que vai dentro dele, que a gente não vê, as pessoas não veem, mas é aquele que vai proporcionar o maior benefício de um colchão, que é o suporte, a capacidade de aguentar o peso de uma pessoa deitada sobre ele durante várias horas. E por isso a mola não é simplesmente uma espiral de arame, né? Existe tecnologia na fabricação dela, no desenvolvimento dela, tanto que a gente tem uma história de evolução de molas, né, muito grande, desde a criação do primeiro colchão de mola, que foi a Leggett, que inventou. A Leggett é a inventora do colchão de molas. E hoje a gente tem 3 tipos de tecnologia, na verdade. Dependendo da construção dessa mola, que pode ser uma mola individual ou uma mola de fio contínuo, que nós vamos explicar depois, né, a diferença entre elas, e a geometria, né, das molas, elas têm formatos diferentes. O tipo de arame que é utilizado na mola também leva a uma diferenciação, a altura das molas. Então é muito importante conhecer essas diferenças, porque é muita tecnologia envolvida mesmo. Sim. João, muitos conhecem por molas ensacadas ou por molas pocket. Você poderia nos explicar um pouco mais de detalhes sobre esse molejo? As molas ensacadas são um tipo das 3 tecnologias de molas existentes hoje em dia, né? O que ela tem de diferente? Ela é a espiral de arame, que é a mola em si, envolta nesse material que seria o não tecido, ou TNT, como as pessoas falam. Esse saquinho de TNT, ele é fechado por ultrassom, e as molas individuais são unidas por adesivo, e vão formando o conjunto que a gente chama de mola ensacada, o molejo como um todo. João, e quais são os benefícios das molas ensacadas aplicadas nos colchões da BelArt Dreams? Uma característica bem interessante das molas ensacadas da Leggett são que elas são feitas, assim como todas as nossas tecnologias, em máquinas que a própria Leggett produz. Então, como pioneiros na criação do colchão de mola, a Leggett trouxe esse know-how, essa especialidade, esse conhecimento em fabricação de molas para as molas ensacadas, né? Então, o que a gente tem como diferenciais que se transformam em benefícios para o consumidor? Primeiro, o arame utilizado nas molas ensacadas da Leggett é um arame com alto teor de carbono. O que significa isso? Ele tem mais carbono que outras molas ensacadas, que o arame de outras molas ensacadas, né, que a gente pode ver no mercado. E com isso, a resistência à quebra é muito maior. Então, isso já ajuda a cumprir a principal promessa do molejo, que é aguentar o peso que é imprimido sobre ele quando a pessoa se deita. Então, o primeiro fator, resistência. O segundo fator é a máquina que produz a mola, como eu falei, a própria máquina que faz todo o empacotamento, né, e a junção das molas. Então, nesse processo, existe uma etapa chamada de revenimento, que é uma mudança de temperatura aplicada sobre o arame, que vai fazer com que, ao mesmo tempo que ele fique resistente, o suficiente para aguentar o suporte, né, ele também tem uma certa flexibilidade. Vou explicar melhor sobre esse benefício. A gente, quando anda de avião, a gente percebe a asa do avião, ela tem que ser firme, ela não pode quebrar. Mas ela balança também enquanto o avião está andando. Se ela não balançasse, a asa poderia quebrar.
com toda a resistência dela, poderia quebrar. No molejo, é a mesma situação. Ele não pode quebrar, mas também ele tem que ter uma maleabilidade suficiente para que a hora que o peso do corpo se aplicar, ele possa se contornar. Então esse processo de revenimento feito na própria linha de produção garante isso, garante a gente fala de resiliência do material. Então, e um terceiro ponto, que a gente sabe que é muito importante para o consumidor, é a questão da individualidade. As molas da Leggett, assim como outras tecnologias que a gente tem, garantem que quando uma pessoa se deita de um lado do colchão, por mais que ela se movimente, quem estiver deitado do outro lado não vai sentir essa reação, esse movimento como reação do que foi aplicado do outro lado. Então, pelos benefícios que você comentou, João, nós podemos dizer que as molas ensacadas são uma ótima opção, porque elas melhoram o conforto, melhoram a durabilidade do colchão, né? Sim. E pensando em todo esse esforço exercido sobre essa mola ao longo de todas as noites, né, existe uma estimativa de vida útil? Os testes que a gente faz em todos os molejos fabricados na Leggett mostram que os molejos são muito longevos. Eles podem durar anos e anos. É até difícil falar em número de anos, especificar isso, porque o que o consumidor vai sentir, na verdade, é uma percepção de que o colchão como um todo, a vida útil dele está passando, né? Mas a última coisa que vai parecer que ele vai perceber que tem algum problema é o molejo, é a mola que está lá dentro. Então, para poder acompanhar aquilo que o fabricante do colchão promete para o mercado, a Leggett assina embaixo do que ele apontar como garantia, como prazo de validade e inclusive indicar como prazo de troca. Porque se a gente for especificar em número de anos, fica um prazo muito indeterminado, mais longe, mais grande. Ok, muito interessante. E ela pode ficar fraca, ela pode quebrar, ela pode apresentar algum sinal? Um molejo de mola pode quebrar. Mas no caso de um molejo da Leggett, isso é muito difícil. É um risco, uma chance muito remota disso acontecer, por tudo que eu falei da diferença que existe no nosso processo de fabricação, né, do revenimento, do tipo de arame, o teor de carbono. Então, o consumidor que estiver utilizando um colchão, como o da Belart, que traz uma mola da Leggett Amplet, dificilmente vai encontrar esse tipo de problema de quebra de mola. Eu adorei as suas explicações sobre as molas ensacadas. Resumindo, nós podemos dizer que as molas ensacadas elas se adaptam perfeitamente aos contornos do corpo, proporcionando conforto individualizado e independência de movimento. E também são super resistentes e proporcionam um ótimo suporte para a nossa coluna. Mas quanto aos outros tipos de molas que nós também utilizamos nos colchões da Belart Dreams, como por exemplo as molas fio contínuo. Quais são as vantagens e os benefícios delas? O que as difere das molas ensacadas? Perfeito. Eu vou mostrar para vocês de uma forma bem didática o que seria a diferença. As molas de fio contínuo são molas mais modernas que as ensacadas. Na cronologia da tecnologia de molas, a gente tem as de fio contínuo como as mais modernas, as de tecnologia mais avançada. Então, quando a gente for comparar a construção de uma mola de fio contínuo com uma ensacada, como eu estava falando, a ensacada ela é fabricada individualmente. Então, na composição do molejo, o que acontece? Cada mola é colada uma à outra. Então, se a gente imaginar que eu sou uma mola e vão ter várias outras pessoas do meu lado, como molas compondo uma estrutura de molejo, é como se nós estivéssemos colados. E quando a gente está colado, se for imprimida alguma pressão vinda de cima ou vinda do lado, a reação de cada uma vai ser diferente. Elas vão se ajudar nessa proteção, nesse suporte, mas cada uma reage de uma forma. Quando a gente fala de uma mola de fio contínuo, a construção dela não é individualmente. Eu brinco que é como se a máquina fosse uma máquina de tricô de arame, ao invés de linha, porque cada fila do molejo de molas vem de um único fio, que vem sendo constituído em diferentes molas. Então não existe mais aquele processo de grudar uma mola na outra. É como se as molas se fossem pessoas, estivessem com os braços enganchados. E aí quando vem uma pressão sobre as pessoas ou sobre as molas, é muito mais fácil, né, aguentar esse suporte, aguentar essa pressão, porque as molas se ajudam quando sentem essa pressão. Então normalmente molas de fio contínuo têm essa característica de suportar a pressão de uma maneira diferente. Sem contar que em molas de fio contínuo, elas já são fabricadas
para aguentar, suportar um peso maior. Enquanto molas ensacadas, é muito importante atentar se o número de molas que aquele molejo tem por metro quadrado, que difere bastante entre as molas ensacadas, é adequado para o biotipo da pessoa, para o peso que vai ser aplicado sobre ela. Então, se falássemos sobre os benefícios, como falamos da mola ensacada, essas molas aplicadas em um colchão, elas também ajudariam para problemas de coluna? Quando se fala em problemas de coluna, é muito importante a gente ressaltar, primeiramente, esse tipo de problema precisa de acompanhamento médico. Então, esse acompanhamento que vai dizer, o médico que vai conseguir identificar até que ponto o problema de coluna, a dor nas costas, a dor na coluna, está sendo causado pelo fato da pessoa estar dormindo em cima de um colchão que não é o mais apropriado para ela, né? O que nós podemos dizer em relação à contribuição que o molejo da Leggett, seja uma mola ensacada ou de fio contínuo, pode dar para esse tipo de problema? É assegurar que nossa mola, como eu falei, no processo de fabricação dela, todo o carbono, o revenimento, faz com que ela possua uma tecnologia que nós chamamos de suporte ativo. O que é um suporte ativo? Para cada tipo de pessoa, cada um tem um formato no corpo diferente, tem um peso diferente, a anatomia é diferente. Então o molejo tem que ser capaz de se adaptar a essas diferenças de anatomia. Então você assegurando que você está deitando sobre um molejo adequado à sua anatomia, essa tecnologia de suporte ativo vai fazer com que, ao resistir ao peso, ao suportar, a mola vai se contornando. Então ela vai se adaptar ao seu ombro de uma forma, à sua cintura de uma forma, à sua perna de outra, ela vai acompanhando. E isso com certeza garante um conforto maior e a pressão sobre a coluna também é aliviada. Então existe essa ajuda, mas é importante dizer que não é o único fator. Na mesma ideia de fio contínuo, nós temos as molas Miracoil. Quais são as diferenças entre elas? São dois tipos de tecnologia de fio contínuo disponíveis hoje. Você falou sobre a Miracoil. A gente tem a Superlastic também, que é fio contínuo. Então a Superlastic também é feita em uma mesma fila de molas com o mesmo arame na máquina e a Miracoil é o mesmo processo de fabricação. Porém, o que nós temos de diferente? A Miracoil é o molejo mais robusto que existe hoje em dia, é o molejo mais firme do mercado. Foi desenvolvido pela Leggett, é uma patente mundial da Leggett, né? Um dado interessante é que o nome dele ele é considerado um milagre de molejo pelo nível de suporte que ele proporciona. Então, se a gente for lembrar que em inglês, molas, o termo utilizado é coil, existe o termo em inglês para milagre que é miracle, a Leggett fez uma associação e colocou no final da palavra miracle, coil, para inserir, mostrar que é mola. Mas ao invés de falar miracle, fala Miracoil, dizendo é um milagre esse molejo, tudo que ele traz de tecnologia e de benefício. Importante lembrar também que as molas de fio contínuo também garantem individualidade. Não é só a mola ensacada que proporciona aquela propriedade que eu mencionei de não se movimentar de um lado quando uma pessoa se movimenta do outro. As molas de fio contínuo também garantem isso, graças a esse componente do meio que a gente chama de helicoidal, que é o arame que faz a junção das diferentes filas, né, de fio contínuo que a gente tem. Quando eu comparo entre as de fio contínuo, Superlastic e Miracoil, a Miracoil ela foi projetada para ser um molejo mais firme e aguentar biotipos mais pesados, pessoas de mais peso. A Superlastic ela é mais versátil, digamos assim, porque ela tem uma capacidade de se adequar melhor a qualquer biotipo. Então a pessoa mais leve ou mais pesada tem grandes chances de ficar feliz ao deitar sobre um colchão feito com Superlastic. A Miracoil já é para os biotipos mais pesados. Ainda em relação às diferenças entre os dois tipos de mola de fio contínuo que a gente tem, é importante se atentar à questão da geometria. O que é a geometria da mola? É o formato dela. Quando você olha pela lateral, uma mola Superlastic, você percebe que são molas feitas de um único fio, né? No caso da Superlastic, elas estão entrelaçadas. Então esse fio vem juntando, costurando uma mola na outra, sempre com o mesmo fio. Olhando de cima, o que você tem como principal característica do formato de uma Superlastic? Ela tem o tamanho dela, né? Ela tem um tamanho que não é o maior tamanho de mola que a gente tem. É um tamanho intermediário. Ela não é redonda como a mola ensacada, né? Ela tem um formato mais retangular, né? Então isso tudo na hora de receber o suporte faz diferença. Por isso que a gente fala que a Superlastic tem uma versatilidade de poder se adequar a diferentes tipos de biotipo. No caso da
Miracoil olhando a questão da anatomia, da geometria pela lateral. Também, ó, são fios, é o mesmo fio, são fios contínuos, porém eles não estão entrelaçados, tá? E ao olhar a parte de cima do formato dessa mola, o tamanho dela é muito maior do que o da Superlastic. É um formato retangular também, mas é maior. Esse tamanho maior, com um arame que tem uma espessura maior também, que vai fazer com que o Miracoil seja o molejo adequado para pessoas que prefiram um colchão firme e tenham um biotipo mais pesado. Esse é um dos maiores diferenciais entre as molas, então, João? Sim, é o que faz toda a diferença, porque nós estamos falando de um molejo que certamente ele já está posicionado para atender a quem gosta de colchões firmes e precisa de um suporte maior, né? E a Superlastic foi designada para isso, para ser um molejo mais versátil. E qual dica você daria, João, para os consultores de vendas ao realizar um atendimento, para auxiliar o cliente na escolha do colchão com esses diferentes tipos de molas? A gente sabe que normalmente, para todo tipo de venda, é muito importante conhecer o produto que você está vendendo e conhecer a necessidade do consumidor. Mas quando a gente fala em colchão, em venda de colchão, a gente sabe que para o consumidor final esse é um processo muito complexo, porque ele precisa de um colchão, mas ele não consegue explicar tecnicamente o que ele quer e nem identificar qual é o melhor colchão. É uma experiência de compra, a jornada de compra dele é muito complexa e falta informação. Então o vendedor ele tem um papel fundamental de consultor nessa hora. Então a dica é, primeiramente, conhecer muito bem esse material sobre o qual nós falamos aqui, que é o molejo, que tem um papel importantíssimo, mas não é visto. Quem está comprando não sabe, não consegue enxergar o que está lá. Então o vendedor tem esse papel de conhecer a fundo o principal componente do colchão, saber falar sobre as propriedades dele. E aí entender o que o cliente está procurando. Acho que a primeira pergunta a ser feita sempre é: você gosta de colchão mais firme ou você gosta de um colchão mais macio? Tudo começa por aí. A partir daí você vai entendendo e observa a pessoa. Ela é mais pesada, ela é mais leve, você procura para resolver algum tipo de problema, qual o problema que você tem com o seu colchão hoje, o que você espera. E aí juntando as duas informações, se você tem conhecimento certo do produto, você vai poder direcioná-lo para aquele produto que vai deixá-lo mais satisfeito. Vai ser um bom tempo da vida dele que ele vai passar sobre esse produto, embora ele não veja. Toda noite ele vai se deitar sobre o produto e a pior coisa que pode acontecer é ele perceber depois que fez a compra ruim, que ele errou na compra daquele produto. Então por isso que eu falo, a dica é essa: conheça bem o que o consumidor está precisando, mas saiba também falar sobre o material. Porque se ele levar um molejo que não é adequado para a estrutura dele, para a expectativa, o que ele espera de conforto, e conforto também é muito subjetivo, cada um tem o seu. Se você conseguir proporcionar isso para ele, ele vai sair muito satisfeito e vai voltar quando for o momento da troca. Nós lhe agradecemos muito pela participação no primeiro episódio do programa Belarte Dreams na Prática e também pela parceria entre o grupo Belarte e a Leggett Platt. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, parabenizo pela iniciativa de estar levando conhecimento aos profissionais que estão lá na linha de frente e que vão realmente fazer a diferença na venda dos colchões da Belarte, e ficamos à disposição para qualquer tempo aí voltar a falar mais. Tem bastante coisa ainda para falar, sempre que vocês precisarem. Obrigada. Assim, nós encerramos o primeiro episódio Belarte Dreams na Prática e em breve voltaremos com mais novidades a todos. Um grande abraço, boas vendas, até o próximo episódio.